Vou lá. Marco Aurélio Melo determina quebra de sigilos bancário e fiscal de Aécio Neves. Cristiano Ronaldo é o penta da bola de ouro e Neymar fica na terceira posição. E aplicativos de mobilidade estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil ao vivo aqui na WTV. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Na verdade, esse é o nosso primeiro programa ao vivo nessa nova fase. Pois é, nós tivemos alguns contratempos, tivemos algumas questões técnicas para se resolver. Os últimos Fato Brasil que nós fizemos foram todos gravados antes. E hoje nós estamos fazendo pela primeira vez ao vivo. Tanto que, para quem está vendo ao vivo, aconteceu um probleminha técnico aí. O roteiro abriu errado aqui na minha tela e eu tive que abrir novamente, começar novamente o programa, porque o programa também ele é gravado e é reprisado em outros horários aí para você que não consegue assistir ao vivo. Ó, já estou recebendo os comentários aqui, daqui a pouco eu comento, eu leio um pouco desses comentários que eu estou recebendo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, principalmente pelas nossas redes sociais. Ó, o Gabriel colocou na tela aí, ó, facebook.com/WTV Brasil. Então entra na nossa fanpage, ao qual muitos estão vendo ao vivo pela nossa fanpage. Nós estamos simultâneo pela nossa fanpage e pelo nosso site. E vamos então às nossas notícias de hoje, onde a gente tem muito o que comentar. E o governo federal acabou de reconhecer nessa quinta-feira a situação de emergência em 14 cidades mineiras atingidas pela chuva. Pois é, o governo federal reconheceu a situação de emergência em 14 cidades mineiras atingidas pela chuva. A portaria, que inclui 11 municípios da Zona da Mata, 2 da região metropolitana de Belo Horizonte e 1 no Centro-Oeste, foi publicada na edição de Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Vou pedir para o Gabriel colocar uma foto aí na tela. Essa foto é uma imagem aérea da parte da cidade de Rio Casca, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Após o temporal que aconteceu lá, aconteceu hoje esse temporal, eu acho. A foto é do Corpo de Bombeiros, que foi divulgação aí do Corpo de Bombeiros da região. Pode voltar para mim, viu, Gabriel? Vou dar algumas informações aqui para vocês. Ó, o reconhecimento do Ministério da Integração Nacional, ele permite ampliar as ações de assistência e reconstrução das áreas prejudicadas pelos temporais, que têm castigado o Estado. Ele foi realizado por um procedimento sumário, que ocorre com base apenas no requerimento e no decreto de emergência do Estado ou do município. Segundo o Ministério, o objetivo é acelerar as ações federais de resposta ao desastre, considerado, né, de alta intensidade. Então eu vou falar os municípios para você que conhece alguém ou que tem propriedade aí em algum deles. Ó, na Zona da Mata, a gente tem, ó, Abre Campo, Lojinha, Piedade de Ponta Nova, Raul Soares, Rio Casca, que é da foto que a gente viu, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio da Grama, São José do Mantimento, São Pedro dos Ferros, Urucânia, que foram essas são as cidades que tiveram a situação de emergência na Zona da Mata. A portaria também engloba Caeté, Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte, e Nova Serrana, no Centro-Oeste. Então, para todas essas cidades está decretado o estado de emergência e o Ministério da Integração Nacional, né, ele acaba de reconhecer essa situação de emergência, o que vai favorecer o envio de ajuda para essas pessoas. Para quem não está acompanhando, está chovendo muito ali em Minas Gerais, norte do Rio, Espírito Santo, sul da Bahia. Aquela frente fria que passou aqui em São Paulo na semana passada, que esfriou um pouco as coisas por aqui, chegou lá e a chuva está caindo lá de uma maneira muito grande. Na verdade, se a gente lembrar bem, a seca assolou esse lugar por muito tempo. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, que nós aqui em São Paulo estávamos quase sem reserva nos nossos
nos nossos reservatórios de água. Então, a água dos nossos reservatórios vem de Minas Gerais. Pelo menos água em São Paulo não vai faltar. Porém, as pessoas estão perdendo tudo, porque o governo de Minas Gerais, demonstrando-se também um governo incompetente, não fez as obras que deveriam ter sido feitas para evitar que pelo menos boa parte dessa tragédia. Vou falar aqui nessa câmera aqui, ó, porque é o seguinte, muito do que a gente viu, principalmente em Belo Horizonte, foi buraco, foi talude que veio abaixo, muro, casas construídas em áreas que são de risco, e isso o governo poderia ter feito. E onde tem as enchentes, né, tudo bem que tem o excesso, a gente sabe disso, mas é o seguinte, poderia ter sido feito obras de drenagem para pelo menos segurar um tempo até que as pessoas pudessem pelo menos tirar alguma coisa de casa, né? Mas o que acontece é que no Brasil funciona da seguinte maneira: as obras só são feitas de emergência. Não existe obra preventiva para nada. Ah, Vitor, como é que o governador, como é que as autoridades iriam saber que ia chover tanto? Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que a culpa é do São Pedro? Né? É o que parece toda vez que acontece uma calamidade dessa. Não era o que? Era 2, 3 anos atrás, era a mesma calamidade no Paraná. E a culpa é do São Pedro. Assim como quando estava com seca aqui em São Paulo, o nosso governo tucano vivia falando que a culpa era de São Pedro. Então, eu acho que a gente precisa, o povo de Minas Gerais, que eu estou compadecido, a gente precisa ajudar esse pessoal, ver, porque muita gente perdeu tudo e é triste isso. Mas é necessário, eu sempre falo que é necessário que o governo tome atitudes antes dessas coisas acontecerem, não só em emergência. E vamos continuar aqui as notícias. Marco Aurélio Mello determina a quebra de sigilo bancário e fiscal de Aécio Neves. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Aécio Neves, que é do PSDB de Minas Gerais, né, nós somos de Minas Gerais, no período entre 1º de janeiro de 2014 e 18 de maio de 2017. Na mesma decisão, o ministro também mandou quebrar os sigilos da irmã do senador, Andréa Neves, do primo dele, Frederico Pacheco de Medeiros, não é Neves esse, né? E de Menderson Souza, que aqui não tá Neves, né? Ex-assessor, porque é assessor do senador Zezé Parella, que é do PMDB também, de Minas Gerais. Desculpem. A ordem veio apenas assim como uma oficialização, uma vez que, de acordo com as próprias assessorias e os próprios advogados de todos esses que eu citei, o sigilo já estava à disposição da justiça, então apenas foi um movimento legal para que isso aconteça. O que eu vou dizer sobre a questão do Aécio Neves é o seguinte: o Aécio Neves não é de hoje que eu falo que o Aécio é assim, pode abrir sigilo, pode falar o que for. Esse cara parece que ele tem uma certa, sei lá, uma armadura, porque ainda que se provem coisas erradas, parece que nunca é cobrado dele. Ele ficou afastado, aí o Senado foi lá e mandou ele voltar. O Senado, a Câmara, o Senado no caso, mandou ele voltar. Cancelou, sabe? Enfim, é um conchavo ao qual ele está no meio, né? Mas a gente sabe que não é só ele, obviamente, né? Aqui, a corrupção no Brasil ela é ambidestra, eu sempre falei isso. E agora eu quero ver se realmente se dado essa parte legal, essa parte oficial, né, pelo ministro, se realmente se provar, né, digamos assim, né, se provar juridicamente de que ele cometeu alguma infração, se ele será preso, se ele vai cumprir pena e quantos anos de pena vai ser cobrado, ele vai realmente passar na cadeia, se é que vai, e se é que vão provar algo juridicamente. Isso se não for salvo de novo, né? Sabe quando a gente é criança, que a gente brinca de pega-pega, aquele pega-pega, ajuda-ajuda, sabe? O duro mole americano, sabe que você tem que chegar lá e... É mais ou menos isso que acontece na nossa política. Duro, aí vem outro mole, entendeu? Só que, no caso, não é um que passa de frente das pernas pro outro. Somos nós, né? Que passamos embaixo da perna deles, eles sentam na gente, como se a gente fosse camelo e burro.
E, infelizmente, nós somos feitos assim na política brasileira. E nós temos aqui algumas notícias do esporte. E nós vamos começar um novo quadro em alguns programas aqui, trazendo sempre as notícias do esporte, para o esporte estar sempre atualizado aqui no Fato Brasil. Gabriel, quais são as notícias do esporte de hoje? Vitão, web telespectador do Fato Brasil, as principais notícias do esporte. Vamos falar agora do que aconteceu aí entre ontem e hoje, né? Ontem ocorreu o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, Flamengo versus Independiente da Argentina. O Flamengo saiu na frente na disputa, porém o time argentino pressionou, acabou empatando no fim do primeiro tempo e no segundo tempo fez o segundo gol e foi assim que terminou, 2-1 para o time argentino. Com esse placar de 2-1, o Flamengo precisa ganhar por até 2 gols de diferença. Precisa ganhar por 2 gols de diferença para ser o campeão já no jogo normal. Qualquer empate ou vitória do Independiente, o time argentino é o campeão. O segundo e decisivo jogo acontece na próxima quarta-feira no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Cristiano Ronaldo ganhou pela 5ª vez a bola de ouro da revista France Football. A cerimônia aconteceu na Torre Eiffel e ele igualou o argentino Lionel Messi, que também tem 5 bolas de ouro, né? O Lionel Messi ficou em segundo lugar nessa disputa e o brasileiro Neymar em terceiro. Tá? O mais impressionante é que desde 2008, Cristiano Ronaldo vem revezando com o Messi, ganhando as bolas de ouro. O último atleta a ganhar uma bola de ouro foi o Kaká em 2007, quando atuava pelo Milan. Então vamos ver quem vai quebrar essa hegemonia, né? O Neymar tá chegando perto aí, tá ficando em terceiro. Vamos ver quando ele consegue ser o melhor jogador do mundo. E a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, divulgou hoje o calendário provisório do Mundial de Fórmula 1 de 2018. Provisório porque o GP dos Estados Unidos ainda precisa ser autorizado pelas autoridades do país, né? Então só fica esse detalhe. Porém, as maiores novidades é a volta do GP da Alemanha e da França. E o primeiro grande prêmio que vai acontecer é na Austrália, dia 25 de março de 2018. Também tem um adendo que seria legal você comentar, Vitão, que o GP do Brasil foi confirmado, tá? Vai ocorrer dia 11 de novembro. No entanto, a FIA recomendou reforço de segurança aos arredores de Interlagos por conta de 3 assaltos que aconteceram no GP desse ano. Então fica aí o seu comentário, vamos ver o que você acha disso daí, né? Porque a FIA recomendar isso não é um bom sinal, né? E acho que a melhor notícia do esporte, né, que eu posso estar trazendo aí para vocês, é que no Mundial Paralímpico de natação que estava acontecendo no México, o Brasil bateu recorde de medalha, ganhou 27. Ele já tinha ganho 26 medalhas no Mundial de 2010 e de 2013. E agora conseguiu bater, né, essa marca aí de 26 medalhas, ganhando a 27ª medalha. Na competição que está acontecendo no México, o Brasil está em 4º lugar da competição com 15 ouros, 9 pratas e 7 bronzes, enquanto a Itália está em terceiro por ter um bronze a mais. Em segundo vem Estados Unidos com 20 ouros e a China em primeiro com 25 ouros. Vamos ver como que vai terminar esse Mundial de Natação que está acontecendo no México. Essas outras notícias vocês acompanham com mais informações, os comentários meus e do Beto Araújo, na segunda-feira, aqui na WTV Brasil, 20 horas ao vivo, o programa Hora do Esporte. Conto com a sua presença e até lá. Pois é, bacana aí o pessoal do Mundial aí de natação, né? O Brasil se destacando sempre nessas modalidades paralímpicas, né? E então meus parabéns, uma notícia muito boa. Em relação à FIA, Gabriel, que você mandou eu comentar aí, né? Que a FIA confirma o calendário, né, da Fórmula 1 2018 e o Conselho, ele diz o seguinte, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, né, diz que a gente tem que tomar algumas medidas da segurança perante aqueles assaltos, como você comentou, né? O que eu vou dizer para você é o seguinte, eu vou até cortar aqui, ó. A gente ri pra gente não chorar, é isso? Porque é uma vergonha a gente ter que chamar a atenção do nosso país para que tenha segurança num evento desse, de categoria internacional. Sabe, tá na hora, eu acho que assim,
a gente precisava acabar com o óleo de peroba nesse país. Esse é o meu comentário sobre essa notícia. Aí o prefeito chega e fala, não teve, os assaltos foram fora. O fato é que não tinha nem tá tendo assalto. Entendeu? Essa que é a verdade. Porque o assalto também, meu Deus do céu, né? Todo mundo é assaltado toda hora nessa cidade. Aliás, nesse país, né? Inteiro. Pois é. É complicada a situação. Vamos lá. E os aplicativos de mobilidade estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Pois é, o nosso novo integrante da WTV Brasil, Marivaldo Fagundes, que vai desenvolver alguns novos projetos aqui na WTV, ele esteve num fórum que reuniu diversos profissionais do setor de mobilidade urbana por aplicativos e traz algumas informações importantes sobre esse assunto que ainda gera polêmica em alguns casos. E é o que nós vamos ver agora. Roda aí. Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Eu estou aqui com o vereador Polici Neto, que acabou de terminar o fórum falando sobre a mobilidade urbana através dos aplicativos celulares. Vereador, qual foi o proveito que teve esse fórum? Foi um debate de tentar compreender qual a regulamentação que está à disposição do cidadão, como que os motoristas podem dirigir pela cidade, qual o sistema de segurança que está imposto tanto para o motorista como para o usuário, aquele cliente que vai usar o seu celular para chamar um carro. Então, como ele está revestido, como você garante que aquela viagem vai ser uma viagem segura, os sistemas de pagamento, como a prefeitura capta recursos desse sistema, como as pessoas são remuneradas. Então, acho que foi importante, porque a gente foi jogando luz a um processo que muitas pessoas têm dúvida ainda. A gente vem trazendo informação e o fórum foi muito importante porque ele oferece informação ao cidadão. Levando em consideração que não havia só motoristas de aplicativos, aqui também tinha uma outra categoria aqui, e em certo momento o debate ficou um pouco acalorado, mas isso faz parte do sistema democrático. Eu gostaria de saber que o senhor teve um respeito muito grande por todas as categorias, porém, o que precisa ser melhorado em termos de legislação municipal para que se dê mais suporte para os motoristas de aplicativo? O que está claro para a gente é que os motoristas de aplicativo ainda são uma inovação. Tem 3 anos no máximo que as plataformas vêm oferecendo essa oportunidade. Ao ter dúvida, as pessoas, os motoristas, se sentem ainda desguarnecidos. Sem dúvida nenhuma, a estrutura dos taxistas já é uma estrutura muito mais orgânica, com um sindicato que há muito tempo já milita por eles. Então, o que a gente pôde hoje foi esclarecer, mostrar os pontos de convergência, reduzir os atritos entre os taxistas e os motoristas de aplicativo para gerar um pouco do que a gente está vendo aqui no fim. Esse é um fim de reunião que você não tem nenhuma agressão, você termina ele muito diferente das outras reuniões que se realizaram aqui na casa, em que você terminava, um tinha que sair para o lado, o outro tinha que sair para o outro, parecendo torcida de jogo de futebol. Então hoje me parece que a gente termina muito melhor. Os taxistas conversando com os motoristas, os vereadores e aqueles que participaram conversando com os dois, tanto com taxistas como com motoristas de aplicativo. Me parece que a gente evoluiu bastante num período anterior, porque a cidade também nos cobra isso. A cidade não quer mais o dissenso, ela quer o consenso. E como a gente pode avançar no consenso e produzir uma cidade melhor. Eu estou aqui com a Gabi Correia, presidente da Lead Drive, um aplicativo onde é direcionado para motoristas mulheres e só atende o público feminino. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você já apimentada. Tá bom. Não é divergência de gênero masculino e feminino, de certa forma, em outras palavras, não seria uma certa discriminação? Não, gente, não é uma discriminação. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Mas o que acontece? Hoje, mais de 90% dos motoristas são homens. Por quê? As mulheres elas não se sentem parte do meio. A profissão de motorista ainda é um pouco machista. Até a regulamentação de São Paulo, como foi citada, ela não cita roupa para as mulheres trabalharem. Então ainda tem, né, essa separação. Aí o que acontece? A gente criou um aplicativo com motoristas mulheres para passageiras mulheres, para que essas mulheres que gostam de dirigir e que querem ganhar dinheiro, né, através de um aplicativo, se sintam bem, para que elas possam dirigir para o público que elas gostam, né? Então, fica assim uma empatia maior, uma tranquilidade maior, né? Geralmente são mães, são mulheres que têm a casa para cuidar, então elas conseguem ter flexibilidade de horários e estão com o público delas, né? Como se fosse uma amiga mesmo dentro do carro, é muito legal. A aceitação, como é que ela está sendo feita pela sociedade?
Bom, está sendo incrível a aceitação. Eu acho que hoje as pessoas também estão olhando para a segurança da mulher no transporte, né? Então, nós vimos alguns casos que algumas mulheres relataram, né, de insegurança no ônibus ou em alguns aplicativos, e isso fez com que aumentasse a procura, porque hoje também as mulheres estão falando o que aconteceu com ela. Eu mesma, eu criei o aplicativo após sofrer um assédio. Então, isso, antigamente ninguém falava. Muita gente falou para mim, Gabriela, você não tem que falar que você sofreu assédio, isso vai estragar o seu aplicativo. Só que é a minha verdade. Eu criei porque é algo que eu acredito que eu passei e que eu tenho muitas amigas e eu conheço muitas mulheres que já passaram por situações constrangedoras. Então, você tendo um aplicativo de mulher para mulher, dá essa tranquilidade. Gabi, embora o aplicativo seja apenas para mulher, como você falou, em determinado momento, isso é para criar uma certa segurança e uma expectativa onde a mulher ela vai ter uma outra mulher conversando, trocando assuntos sobre maquiagem, moda e tudo mais. Isso também se reflete nos filhos? A mulher se sente mais segura chamando uma motorista mulher para transportar os seus filhos? Com certeza, as mulheres se sentem mais tranquilas. Uma mulher entende, né, uma outra mulher. Por exemplo, já aconteceu histórias de mulher que está grávida, pedir para o motorista do sexo masculino parar, porque estava com fome, enfim. E aí o motorista foi rude, não parou. Ele não conseguiu entender a necessidade daquela mulher que estava grávida, né? Se é uma outra mulher, ela vai entender, ela vai parar, ela vai ter mais paciência, né? Então, eu acho que essa empatia é muito importante. O aplicativo Lady Drive, ele ainda está em fase de ser conhecimento pela sociedade. Como que as motoristas que se interessarem para se cadastrar podem fazer? Bom, para as mulheres que gostam de dirigir, né, que querem dirigir para o público feminino, entre em www.ladydriver.com.br, faça o seu cadastro, logo vai ser aprovado. Depois passa por um treinamento, né, onde a gente fala onde que o aplicativo toca mais, como fazer para ganhar dinheiro. E aí depois ela pode ir para a rua aí, né, ganhar dinheiro e se divertir também, porque é uma profissão muito bacana. Legal. Agora vamos falar também do outro lado, né? A pessoa que vai consumir o produto. As mulheres que estão vendo essa reportagem e querem saber como é que elas fazem para chamar o aplicativo Lady Drive. Bom, para baixar o aplicativo é só ir na loja da Google, né, o Play Store, ou na Apple, né, baixar o aplicativo, fazer o cadastro e aí pode chamar sua Lady, né? A gente está atuando em São Paulo e Guarulhos, né, inicialmente. Em breve estaremos no Rio e assim, a Lady está bombando, a mulherada está adorando o serviço, principalmente quando volta à noite da balada, ela se sente mais tranquila, quando está com as crianças. Então isso é muito bacana, é um diferencial, acho que é uma inovação da sociedade, né? Bacana, bacana. A reportagem aí, ó. Então, ó, ladydriver.com.br para você mulher, não, porque a gente teve problemas aí com assédios aí em alguns outros aplicativos, né, e tal. E se você não se sente segura com o aplicativo comum, o Lady Driver é uma ótima opção. E estão buscando também parceiros, hein? Ou seja, você mulher que quer dirigir, que quer trabalhar, aí eu achei bem legal, assim, bacana mesmo. Esse fórum aconteceu há algum tempo atrás, como nós estávamos aqui num período de manutenção, onde estava colocando os equipamentos novos, demorou um pouco para ir para o ar. Então a gente fez uma síntese mais ou menos do que foi abordado e colocamos no ar aí com o meu grande amigo Marivaldo Fagundes, que eu mando um abraço. Eu também mando um abraço pro Megias, Márcio Megias, que tá me assistindo, um abraço. Ó, a gente tem que ter um churrasco ou ir pro rodízio de novo, hein? E também gostaria de mandar um abraço para minha mãe que está me acompanhando aí, Maria Aparecida, para Rafaela, que está lá de Campinas acompanhando a gente. Gostaria também de mandar um abraço para o João Santana, que acabou de mandar uma mensagem aqui falando que está acompanhando aqui pelo WhatsApp. Aliás, pelo Facebook, ele mandou pelo WhatsApp aqui. Pro Igor Moretti, que também tá meu grande amigo aí, que falou que também está acompanhando. Gostaria de mandar também pro Kaique Rezende, que me mandou aqui também uma mensagem dizendo que está assistindo. Então, muito obrigado pela companhia, gente. E se eu esqueci de alguém, me desculpa, mas tá todo mundo sintam-se abraçado. Manda seus comentários aí, sua denúncia, enfim, o que você quiser mandar, manda aí na nossa fanpage, facebook.com/WTV Brasil. O Gabriel colocou aí na tela aí, ó, facebook.com/WTV Brasil, manda seus comentários, enfim, manda aí que a gente vê. Vamos então agora, ó, para você que está nos acompanhando,
Vamos para a previsão do tempo para essa sexta-feira no Brasil e a específica para Grande São Paulo e para o Grande Rio. Roda aí. Nesta sexta-feira, a circulação de ventos sobre o Brasil ainda ajuda a formar muitas áreas de instabilidade que vão provocar pancadas de chuva em grande parte do país, principalmente sobre o sudeste e a região centro-oeste. Ainda há expectativa de chuva forte que deve acumular grandes volumes sobre todos os estados da região sudeste, também no centro-oeste, norte, muitas áreas também do nordeste do Brasil e apenas o norte do Paraná. Essas áreas vão ter pancadas de chuva pelas faixas mais escuras, pegando o interior do estado de São Paulo, todo o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, leste de Mato Grosso, o estado do Tocantins. Todas essas áreas vão ficar com muitas nuvens ao longo do dia e as pancadas de chuva já podem começar no período da manhã. Vão ocorrer períodos de melhoria, mas a chuva vai e volta e pode acumular grandes volumes, principalmente sobre a faixa centro-oeste e norte do estado de Minas Gerais, Distrito Federal, áreas do leste de Goiás e do sul da Bahia. No Espírito Santo, ainda pode chover a qualquer hora sobre a faixa norte do estado. Na região da Grande Vitória, apesar da nebulosidade, a chuva só deve acontecer entre a tarde e a noite, assim como o estado do Rio de Janeiro e a região metropolitana de São Paulo. Todas essas áreas vão ficar com muitas nuvens ao longo da sexta-feira, porém as pancadas de chuva só devem acontecer entre a tarde e a noite. E todas as capitais estão sujeitas a pancadas de moderada a forte intensidade. No norte do Brasil, bastante sol, mas com temporais de forma isolada entre a tarde e a noite. A chuva dá uma trégua em grande parte da região sul, não chove em Porto Alegre e grande parte do estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná, também não chove sobre o Amapá, Acre e do estado do Ceará até o litoral de Alagoas. As demais áreas do Brasil vão ter pancadas de chuva e com alguns períodos de sol. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 18 graus em Porto Alegre e em Brasília. Máxima prevista para São Paulo de 26 graus, 31 no Rio de Janeiro e 33 graus em Manaus. Áreas de instabilidade continuam se formando sobre o estado de São Paulo e formando muitas áreas de instabilidade. A região metropolitana ainda vai ter um dia de bastante nebulosidade, alguns momentos de melhoria e pancadas de chuva que vão e voltam ao longo do dia. Até pode chover de manhã e há risco de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e a noite. E essa chuva pode vir acompanhada de raios. A mínima prevista na capital é de 20 graus e máxima de 26. Em Guarulhos, mínima de 19 e máxima de 27 graus. No fim de semana, a chuva vai diminuir em São Paulo. As condições de chuva aumentam no estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira e muitas nuvens vão se formar sobre todo o estado, inclusive na região metropolitana. O dia será marcado por muita nebulosidade, mas as pancadas de chuva acontecem principalmente entre a tarde e a noite. Há risco de chuva de moderada a forte intensidade nesta sexta-feira, mas o ar continua bastante abafado. Na capital, a mínima é de 20 graus e máxima de 31. Em Magé, mínima de 22 e máxima prevista de 29 graus. Pois é, né? Então, vai ter chuva aí, hein? Da maior parte do Brasil, Minas Gerais continua chovendo. E agora nós vamos para os meus comentários finais, gente. Meus comentários finais, hoje eu preparei aqui, gostaria de comentar uma coisa bem interessante. Lembrando, antes de eu fazer meus comentários, que você pode também comentar, você pode concordar ou discordar de mim pelo facebook.com/WTVBrasil, tá na tela aí. Então, manda aí a sua mensagem, eu leio. Se eu não responder agora ao vivo, eu respondo depois para você. Eu sempre vou dar uma curtidinha lá e dou uma resposta, tá bom? E aí falo aqui também no outro programa amanhã, nos outros dias, tá? E os meus comentários finais, hoje, a gente tem percebido muito como a situação do nosso país, eu vou passar para essa câmera aqui, como a situação do nosso país está complicada. O poder público, ele está votando sem medo, leis que deixam a vida do brasileiro pior a cada dia. Pois é. Políticos, em sua maioria,
estão trabalhando apenas em prol de perpetuar a sua própria estadia no poder. Tanto que a gente vê que eles estão negociando cargos, negociando apoios, em troca de apoios, cargos e verbas. Ninguém está pensando se é bom ou não para o povo. Eles querem se perpetuar lá. E ninguém, o povo, ninguém se mexe. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma classe média que ela é medíocre e hipócrita. Falamos que queremos acabar com a corrupção, porém somos corruptos em pequenas coisas. Como, por exemplo, fazemos o gato da TV a cabo, furamos fila, entre outros. Isso só vai mudar quando pararmos de olhar exclusivamente para o nosso ego, para o nosso senso egoísta, e pararmos de elegermos esses heróis e populistas que colocamos eleição atrás de eleição no poder. Mas há uma luz no fim do túnel. Ano que vem, nós não devemos votar em tipos como esse que eu vou citar agora. Como, por exemplo, aquele oportunista, ou oportunista de direita, que nunca fez nada relevante em anos na política. Ou o grande herói salvador da esquerda, que nunca sabia de nada. Ou naquele juiz que se comporta como político. Ou no defensor do consumidor, que votou contra o povo e que diz que defende inúmeras vezes. Entre outras peças que vemos na nossa política. Precisamos de gente nova. Gente que pense primeiro no povo. E não de heróis que, no fundo, estão apenas sendo mais do mesmo. E sobre o discurso do Tiririca, Vitão? Pior que tá, fica. E fica muito. E é assim que eu vou terminar o Fato Brasil de hoje. Agradeço imensamente a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem. Esse foi o nosso primeiro Fato Brasil ao vivo com um novo equipamento. E a gente volta com o Fato Brasil amanhã e também durante todos os dias, sempre às 22 horas. Se você chegou agora, se você perdeu o programa, ele vai ficar disponível no Facebook, no YouTube, no Vimeo, para que você possa acompanhar ele inteiro ou em alguns trechos. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, um grande abraço e até amanhã. Tchau!